Olá pessoal, a partir da aula de hoje nós vamos começar a estudar os pórticos isostáticos, tá? Até o momento a gente viu muito sobre vigas isostáticas e agora nós vamos começar a ver pórticos isostáticos, tá? Isso não é uma aula de AutoCAD, tá? Apesar de eu estar aqui no AutoCAD, é uma aula de estruturas isostáticas. Eu só estou usando aqui o AutoCAD para poder desenhar esses pórticos para vocês, tá? Mas nada impede de vocês resolverem isso no caderno, tudo bem? Então, em primeiro lugar, gente, o que seriam os pórticos? Né? Os pórticos, eles são essas estruturas que são compostas, além das nossas barras horizontais aqui, formada pelas nossas vigas, ele é composto também por essas barras verticais, que nós poderíamos, numa vida real, ser como se fossem os pilares, por exemplo, né? Então, todo esse conjunto aqui estrutural de barras horizontais e barras verticais, eles formam os nossos pórticos, tá? A gente encontra pórticos, por exemplo, em entrada de cidades, aqueles portais são pórticos, né? Os batentes das nossas portas, todo esse esquema que forma um portal, né? Eles são os nossos pórticos isostáticos, tá? E para a gente calcular as reações de apoios aqui no ponto A e no ponto D, o processo é muito semelhante ao das vigas isostáticas, tá? Então aqui nós temos esse pórtico, onde temos uma força vertical de 4 kN, e aqui nós temos uma força horizontal de 2 kN, além dos nossos apoios, aqui o apoio fixo A e aqui o apoio móvel B. Tá? Então, o primeiro passo é exatamente o mesmo, igual a gente fazia nas vigas isostáticas. Nós primeiro precisamos descobrir quais são as reações de apoio. Tá? E aí, quando a gente descobre as reações de apoio, nós chegamos aqui nesta solução. Nós temos o VA, nós temos um VB e nós temos um HA. Certo? Então, o objetivo nosso é descobrir quais são os valores dessas reações. Né? E só para relembrar, como nós temos aqui três reações de apoio, né? O VA, o VB e o HA, então três reações de apoio. Nos cálculos estruturais, nós temos três equações de equilíbrio, que é somatória de forças horizontais, somatória de forças verticais e somatória de momentos vetores, ou seja, três equações de equilíbrio, três reações de apoio, então nós temos uma estrutura isostática. Tá? Então esse pórtico aqui, comprovadamente, é um pórtico isostático. Tá? Então, em primeiro lugar, descobrir quais são as reações. Tá? Agora eu preciso achar o valor dessas reações. Né? Vamos começar então pela primeira equação de equilíbrio, que é a somatória de forças horizontais igual a zero. Então, quais são as minhas forças horizontais do sistema? Né? Aqui nós temos esse 2 kN da esquerda para a direita e nós temos esse HA da direita para a esquerda. Logo, a gente conclui que HA igual a 2 kN. Ação, reação. Tá? Então, HA igual a 2 kN. Eu podia montar aqui o passo a passo, tá? Dizendo assim que 2 kN menos HA igual a zero. E aí, quando a gente faz essa equação, nós chegamos nesse resultado que HA igual a 2 kN. Muito bem. Agora, a somatória das forças verticais igual a zero. Então, nós temos VA mais VB igual a 4 kN. Tá? Mas nós precisamos agora entrar na terceira equação de equilíbrio para poder encontrar efetivamente os valores de VA e VB. Tá? E então, somatória dos momentos vetores igual a zero. Nós podemos analisar tanto do ponto A quanto do ponto B. Tá? Aqui eu resolvi das duas maneiras para vocês verem que vai dar o resultado final. Nós vamos encontrar tanto o VA quanto o VB. Tá? Então, quando a gente olha do ponto A, tá? Primeiro vamos falar de convenção de sinais. Tá? No momento fletor, só recordando, quando a gente analisa uma viga, a gente analisava uma viga da esquerda para a direita, tá?
o sentido anti-horário é positivo. Mas quando a gente olhava da direita para a esquerda, o sinal invertia. As forças que giravam uma estrutura no sentido horário eram positivo. Tá? Aqui nos pórticos é a mesma coisa. Quando a gente olha aqui um ponto e a gente analisa tudo que está aqui, para a nossa direita do ponto A, então direita, a convenção é anti-horário positivo. E quando a gente olha do ponto B, a gente está olhando tudo aqui para a nossa esquerda, tá? Então no sentido horário positivo. Muito bem, então vamos analisar força por força a partir do ponto A, tá? Quando a gente olha o A aqui, o VA, ele causa momento fletor em A? Não causa. Por quê? Porque não tem distância, ele é aplicado direto no ponto A. Mesma coisa o HA, ele está aplicando direto no ponto A, então não causa momento fletor. Vamos para a próxima força. 2 kN, ele causa momento fletor no ponto A? Causa. Por quê? Eu tenho uma força e tenho uma distância, ou seja, eu tenho um momento fletor. Então, esse 2 kN, ele tende a rotacionar aqui minha estrutura no ponto A no sentido horário. Então, sentido horário, aqui em A, é negativo. Então, por isso que aqui está menos 2, vezes a distância de forças horizontais, eu analiso a distância na vertical. Então, menos 2 vezes a distância de 2, que é essa equação aqui. Tá? Próxima força, 4 kN. O 4 ele tende a rotacionar a minha estrutura a partir do ponto A também no sentido horário, por isso ela é menos 4. Vezes a distância D, aqui é muito importante, tá? É vezes a distância de 3, tá? Você prolonga essa força aqui em relação ao ponto A e a distância que ela está do ponto A é o 3. Forças verticais, eu analiso distâncias na horizontal. Então, é menos 4 vezes 3. E por fim, aqui eu tenho o meu VB, que gira a minha peça no sentido anti-horário, né? Então, por isso é mais VB vezes a distância de 6. Tudo isso igual a zero. E aí, isolando o VB, eu vou ter que VB igual a 2,67. Tá? Eu poderia também, aí o que eu faço? Eu pego esse 2,67, jogo aqui nessa equação e vou ter que VA igual a 1,33. Tá? Achamos VA e VB. Mas eu poderia também analisar o momento fletor olhando do ponto B. Tá? Observo que minha convenção é no sentido horário positivo e eu faço a mesma análise, só que a partir do ponto B, e a minha incógnita vai ser o VA, e eu chego no valor de 1,33. Achando esse VA, eu jogo nessa fórmula aqui e vou ter que VB igual a 2,67. Então, tanto faz você analisar o ponto A ou o ponto B, tendo como partir dessas convenções de sinais. Tá? Então, essa é a primeira parte desse exercício, onde nós encontramos o valor de VA, de VB e de HA. Nos próximos vídeos, agora nós vamos partir para os gráficos de força normal, força cortante e momento fletor.